Meus amados, bom dia, a graça e a paz, que o Senhor nosso Deus ele esteja nos concedendo um dia na sua presença, alegremos e regozijemos nele. Meus queridos, nós somos gratos a Deus, em primeiro lugar, pela salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem das obras para que ninguém se glorie. Meus queridos, que o bendito Deus esteja nos abençoando. Desde já eu quero agradecer a você que está inscrito no meu canal, que o bendito Deus esteja abençoando a sua vida, esteja cuidando da sua família. Mas se você puder, inscreva-se nesse canal, divulgue esse canal, deixa aí o seu comentário, mande a sua crítica, envie o seu pedido de oração. Amém? Meus queridos, eu vos convido para nós lermos a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo de número 25. Diz assim a palavra de Deus: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: está escrito na lei, como interpretas? Isto ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondesse bem, ou respondesse corretamente, fazer isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus respondeu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair a mão de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e acusaram causaram muitos ferimentos, deixando ali o meio morto. Meus queridos, a palavra de Deus, a Bíblia é sagrada, essa palavra que é viva e eficaz, a palavra que é o alimento para a nossa alma, esta palavra que é a palavra poderosa, e nós cremos nesta palavra, nós acreditamos nesta palavra, porque esta palavra, ela é inerrante. Mas, meus queridos, a Bíblia diz que Jesus, vivenciando seu ministério, em alguns momentos ele deparava-se com todo tipo de pessoas. E a palavra de Deus nos relata aqui neste capítulo que Jesus, ele ali se depara com um certo homem, intérprete da lei. O homem conhecia tudo que era de lei. E aquele homem, ele tentou criar uma maneira como acusar Jesus, como pôr Jesus à prova. Ora, o homem queria colocar Jesus à prova, um doutor, um intérprete da lei, um grande advogado, e a Bíblia diz que ele queria colocar Jesus à prova, e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quando ele tenta colocar Jesus à prova, ele diz: que farei para herdar a vida eterna? Geralmente, a gente vê que essas pessoas, elas têm sede de vida eterna. A gente vê que esse homem aqui, esse intérprete da lei, ele questiona Jesus dizendo: que farei para herdar a vida eterna? Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a gente temos um relato de um certo jovem que veio ao encontro de Jesus, e quando ele viu Jesus, ele correu e ajoelhou-se aos pés de Jesus e perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna?
a gente vê que essas pessoas aqui, elas têm sede de vida eterna, elas têm sede de salvação, mas só que elas não querem deixar a vida religiosa, não quer deixar a vida pecaminosa e seguir Jesus. E a Bíblia diz que a maneira deste homem como tratou, e Jesus lhe perguntou, como está escrito na lei? E ele respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe respondeu corretamente, fazer isto e viverai. Jesus dá os parâmetros, Jesus mostra aí o caminho, a maneira pelas quais aquele homem deveria temer a Jesus, reconhecer que Jesus é o Messias, é o Cristo, Filho de Deus, e ali Jesus disse para ele fazer isto e viverai. Amarás ao teu próximo. E ele tenta agora justificar quem é o meu próximo. Aquele homem, mesmo que ele viesse dizer a Jesus que conhecia os mandamentos, que amava o próximo, mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Deus eterno, na sua soberania, ele conhecia o coração daquele homem, coração perverso, coração de oportunista, essa é a realidade. E ele pergunta, quem é o meu próximo? Jesus agora, ele dá detalhe, exemplo, por uma parábola de um samaritano. Jesus disse, olha filho, um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos dos salteadores. Depois de ter batido muito nele, deixado quase meio morto, foram embora. E a Bíblia diz que casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de longe. Meus queridos, é a realidade. É a realidade. Jesus mostra aqui a parábola do samaritano, que aquele homem ele desce ali a caminho e ali ele é assaltado, espancado, e os assaltantes deixam aquele homem ali meio morto, passando mal. E a Bíblia diz que descia um descia um sacerdote, e o sacerdote passa de lado, faz de conta que não viu nada. E era dever do sacerdote. Como se vê um sacerdote? Qual a função do sacerdote? Qual seria o dever do sacerdote? Seria como sacerdote ele prestar socorro àquele homem. Mas a Bíblia diz, quando Jesus disse para o intérprete da lei, amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e ao teu próximo a ti mesmo. O coração daquele sacerdote não existia esse fator chamado amor, de maneira nenhuma. E a Bíblia diz que ali desce também um levita, e o levita é aquele homem que cuidava da música, né, do templo, do santuário, aquele homem que as pessoas escutam os louvores. E a Bíblia diz que aquele levita também passou de lado, não deu a mínima para aquele homem que estava ali morto. Meus queridos, era dever tanto do sacerdote como do levita em socorrer aquele homem, pois aquele homem era judeu. E a Bíblia diz que eles não tinham amor no seu coração. Mas a Bíblia diz, meus amados, que vem agora um samaritano. E pela lei, o samaritano não se comunicava com os judeus. E agora desce ali aquele samaritano pelo mesmo caminho.
E o samaritano contempla aquela cena. A Bíblia fala o bom samaritano. O bom samaritano contempla aquela cena e vê que ali está uma vida, um ser humano, uma alma chegando ao final da vida, agonizando por tanta dor. E a Bíblia diz que aquele levita, aquele samaritano, ele não mediu distância, ele não se preocupou, ele não viu que a lei, ele não colocou a lei, ele não colocou os parâmetros judaicos samaritanos que pudessem impedir que ele venha servir a seu próximo. Meus queridos, a Bíblia diz: aquele que dá um pão ao seu próximo acumula brasa viva na sua cabeça. Aquele que ajuda o necessitado. E a Bíblia diz, meus amados, que aquele samaritano, ele está ali, ele desce do seu cavalo e ali ele trata aquele homem que estava meio morto, limpou, fez um tratamento, derramou, colocou o azeite ali curando, limpando aqueles ferimentos. E a Bíblia diz que aquele homem que não deveria fazer, mas fez. Quantas vezes a gente vê a pessoa dizendo, escuta, eu vou fazer e não faz? Foi exatamente a necessidade, o dever cabia sobre o sacerdote e o levita, mas o bom samaritano, ele não se omitiu. Ele tratou daquele homem, colocou na sua montadura e levou até uma estalagem hospitalar. E ali chamou alguém da estalagem, da enfermaria, e entregou aquele homem nas suas mãos. E deixou um valor, determinado valor, e disse, trate do homem, gaste o que for possível, quando eu voltar, se tiver alguma coisa para restituir, eu restituirei. E a Bíblia pergunta, a palavra de Deus pergunta, quem foi aí o bom samaritano? Aquele que fez a vontade do Senhor. Meus queridos, que sejamos bons samaritanos, que amemos uns aos outros, uma palavra tão difícil, amar, mas que venhamos amar, que sejamos bons samaritanos, servindo ao Senhor. Aliás, nos dias em que nós estamos vivendo, é muito difícil a gente ver, encontrar um sirineu que leva a cruz de alguém. Também é difícil a gente encontrar um bom samaritano. Que Ele te abençoe, meu querido. Fica na paz, tenha um bom dia e até o próximo encontro. Jesus te abençoe.